Boa tarde, turminha do quinto ano B, tudo bem com vocês? Hoje, dia 20 de julho de 2020, na disciplina de matemática, nós iremos trabalhar com o conteúdo de porcentagem, né? Então, porcentagem indica uma taxa ou proporção calculada em relação ao número 100. Então, a própria palavra já fala, né? Porcentagem. Então, já está indicando ali, né, que é uma taxa em relação ao número 100. A porcentagem pode ser representada por uma fração em que o denominador é 100. Então, você pode ter no numerador 5 sobre 100. Então, sempre será uma parte, né, sobre o todo. O símbolo, um traço na diagonal e 2 zeros, um em cima e um embaixo, é utilizado para representar a porcentagem. Então, você pode tanto representar a porcentagem utilizando esse símbolo ou pela fração. Ela é muito utilizada para representar partes de um inteiro, né? Por exemplo, 4 sobre 100. Então, eu quero 4 partes de 100. Aumentos e desconto dos preços de produtos. Por exemplo, a calça que custa R$100 teve um aumento de 20%. Então, quanto que ela passou a custar? Ou a calça que custa R$100 teve um desconto de 20%. Quanto que essa calça custa? Ou cobranças de juros, entre outros. Por exemplo, eu emprestei R$100 do banco e vou ter uma cobrança de taxa de 2% ao mês, né? Então, quanto que eu vou pagar por mês? Então, 100 que eu emprestei mais 2%. Observe este quadro, ele foi pintado com 4 cores. Cada cor corresponde a 25% dos 100% que formam o grande quadrado. Então, cada parte pintada aqui corresponde, né, a 25% para formar o todo, que é 100%. Podemos representar cada cor assim: 25% utilizando o símbolo, ou 25 sobre 100, ou 0,25, que é você dividir o 25 por 100. As 3 cores juntas pode ser representada assim. Então, se eu pegar 3 cores, 25 mais 25 mais 25, 75. Então, posso representar utilizando o símbolo 75%, ou 75 sobre 100, ou 0,25. Então, como calcular a porcentagem de um número? Você pode pegar o percentual, que é o número dividido por 100, e multiplicar pelo valor desejado. Exemplo, considere o número 200, né? Então, eu quero calcular a porcentagem em relação ao número 200. Então, eu quero calcular 5% de 200, depois 40% de 200, 60% de 200 e 75% de 200. Então, tem duas ou mais maneiras de fazer. A professora vai ensinar, né, essa maneira aqui, que eu considero a mais simples. Aonde você multiplica aqui, ó, vamos pegar primeiro os 5% de 200.
Então, você precisa colocar, né, para resolver os 5% na forma de fração. Então, fica 5 sobre 100 vezes o 200. Então, 5% de 200, o que você tem que fazer? Primeiro, você multiplica 5 vezes 200. 5 vezes 200 é 1.000. E o denominador aqui, que é 100, né? Você repete o denominador. Então, vai ficar 1.000 sobre 100. E você faz a divisão. 1.000 dividido por 100 é igual a 10. Então, primeiro você multiplica e depois você realiza a divisão. Você também pode fazer o quê? Você também pode fazer primeiro a divisão de 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 é 0,05 e multiplicar por 200. Então, 0,05 multiplicado por 200 é igual a 10. Então, temos dois jeitos, né, de fazer essa conta, de encontrar 5% de 200. Aqui, agora 40% de 200. Então, você vai multiplicar 40 vezes 200. 40 vezes 200 resulta em 8.000. E você vai repetir, né, o denominador, que é 100. 8.000 dividido por 100 é igual a 80. Então, aqui a professora já dividiu, já realizou o cálculo, né? Lá nas atividades vocês vão ter que fazer, né, a multiplicação e a divisão. Aqui a professora já fez para mostrar para vocês. Então, aqui, né, o outro jeito de fazer também seria dividir primeiro o 40 por 100, que dá 0,4 vezes 200. 0,4 vezes 200 também resulta em 80. Então, como nós não estudamos ainda os números decimais, eu aconselho a vocês fazerem só primeiro a multiplicação e depois a divisão. Então, próximo aqui, 60% de 200. Então, vocês vão multiplicar 60 vezes 200, né? 60, vou colocar aqui em vermelho para vocês entenderem melhor, vezes 200, que é igual a 12.000. E o 100%, vocês vão repetir, né, aqui no denominador e vão dividir 12.000 dividido por 100 é igual a 120. Aqui, agora, eu quero 75% de 200. Então, eu coloco o número na forma de fração, né? 75 sobre 100 vezes 200. Então, 75, eu vou multiplicar por 200, que vai resultar em 15.000. mil. 15.000. Agora, aqui no denominador, eu tenho 100. Vou repetir, né, esse 100 aqui embaixo do 15.000.
Então, 15.000 dividido por 100 resulta em 150. Então, agora as atividades. Represente as frações decimais sob a forma de porcentagem. Então, a letra A, 6 sobre 100 é igual a 6%. 2 sobre 100 é igual a 2%. Isso vocês vão fazer para os demais. Atividade 2. A escrita em porcentagem pode ser representada em fração decimal. Observe o exemplo e continue. Então, aqui vocês têm a escrita em porcentagem e vocês vão transformar ela em uma fração decimal. Então, é ao contrário, né, da atividade anterior. Então, aqui vocês vão ter 8 sobre 100. Na B, vocês vão ter 18 sobre 100. Na C, 70 sobre 100. Na D, 55 sobre 100. Na E, 31 sobre 100. E na F, 10 sobre 100. A3. Cada quadro abaixo está dividido em 100 partes iguais. Pinte a parte do quadro correspondente a 25%. Então, aqui vocês vão colocar também na forma de fração, né? Fração decimal, porque a base é 100, então 25 sobre 100 é você pintar 25, né? Unidades de 100. Então, vocês vão pintar aqui 25 quadradinhos de 100. Aqui, 1%. Então, vou pintar 1 quadradinho de 100. 75%. 75 quadrados de 100. Certo? Agora, 4. Calcule as porcentagens. 20% de 200. Então, vocês... O que é 20% de 200? É 20 sobre 100. Então, vamos colocar aqui. 20 sobre 100 vezes 200. Então, eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Então, o que a professora falou para vocês? Primeiro, vocês fazem a multiplicação. Então, colocamos sempre o número maior para ser o multiplicando e o menor para ser o multiplicador. Então, aqui eu vou ter 200 vezes 20. 200 vezes 20. Então, começo sempre multiplicando pela unidade. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Então, primeira parte resultou tudo em 0. Agora, eu vou multiplicar a dezena. A minha dezena é 2. 2 vezes 0. Lembra que agora eu não vou trabalhar com a unidade. Então, aqui na unidade eu não coloco nada ou eu coloco um 0.
2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 2, 4. E eu tenho que somar tudo isso, então eu coloco o sinal de mais na frente. Tomem cuidado que tem que estar certinho, né? Dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, senão a nossa conta sai errada. Então, ó, um embaixo do outro, tudo certinho. Agora, vamos realizar a soma. 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, e nada mais 4, 4. Então, aqui resultou 200, 20 vezes 200, 4.000. Então, esses 4.000, vocês vão pegar 4.000 e vão dividir 4.000 dividido, vou colocar o símbolo aqui do dividido, por 100. Opa. Travou aqui. Isso. 4.000 dividido por 100. Então, 4.000 dividido por 100 resulta em... Ó, aqui eu posso cortar, né, esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. Então, fica 40 dividido por 1, que é igual a 40. Ou vocês podem realizar a divisão 4.000 dividido por 100. Deixa eu ajeitar aqui. Isso. Agora, vamos para o próximo exemplo. 10% de 800. Então, deixa eu só colocar o resultado aqui, ó, que vocês também precisam colocar. Então, 20% de 200 é 40. Isso. Agora, B. 10% de 800. Então, vocês precisam transformar esse 10% na forma de fração para poder realizar o cálculo. Então, 10 sobre 100 vezes 800. Então, vocês precisam fazer a multiplicação, né? Primeiro, 800 vezes 10. 800 vezes 10. Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. Então, aqui a parte de cima deu tudo 0. Agora, vamos multiplicar a dezena. Então, antes de multiplicar a dezena, nós sabemos que não utilizaremos mais a casa da unidade, então aqui fica 0, já, antes de multiplicar. Então, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, e 1 vezes 8, 8. Então, 1 ficou 8.000 aqui. Agora, nós precisamos somar, né?
Então, vamos ajeitar aqui certinho, para ficar um número embaixo do outro, para realizar a soma. Então, 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. E nada mais 8, 8. Então, aqui ficou 8.000. Então, esse 8.000, então, 10 vezes 800, né, é 8.000. 8.000, vocês vão dividir 8.000 dividido por 100, que é igual, né? Vocês fazem a conta de divisão aí, ou vocês simplificam, cortando aqui os 2 zeros, cortando 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, vai ficar 80 dividido por 1, que é igual a 80. Então, 10% de 800 é 80. Opa. Isso vocês vão fazer para a letra C, 30% de 90. Para a letra D, 40% de 150. Para a letra E, 50% de 70. Para F, 17% de 100. Atividade 5. Atividade 5. Responda marcando um X na alternativa correta. 7 de cada 10 alunos significa 7% dos alunos, 70% dos alunos ou 107% dos alunos. Lembra que nós estamos trabalhando em relação a 100%. A outra, em uma classe, 30% são meninos. Qual é a porcentagem de meninas? A, 7% dos alunos, 70% dos alunos ou 107% dos alunos são meninas. Para calcular 25% de uma quantidade, basta dividi-la por 4? Verdadeiro ou falso? Então, se eu tenho 100% e eu dividi por 4, qual é a porcentagem que eu terei? Agora a outra atividade. Uma roupa que vale R$120 passa a valer 180. Houve um aumento de 60%, 25% ou 50%. Então, vocês precisam, né, fazer o cálculo considerando, né, os 3 resultados. Primeiro, você faz 60% vezes 120 você vai descobrir um resultado. Depois, você vai ter que somar, né, o 120 mais esse valor que você encontrou, que vai dar o aumento.
Esse cálculo aqui vocês vão fazer também para a letra B, 25 sobre 100 e 50 sobre 100, para ver qual será o resultado de R$180. Será que é a letra A, a B ou a C? Faça o cálculo aí do lado da folha, tá? Agora, atividade 6. Problemas de porcentagens. Em um carrinho havia 250 sorvetes para serem vendidos, tendo-se vendidos 20% desses sorvetes. Quantos foram vendidos? Então, você precisa saber, né, quanto é 20% de 150. Agora, a letra B. Um trabalhador ganha R$500 e vai receber 35 de aumento. Quantos reais vai receber de aumento? Qual será seu salário depois do aumento? Então, para saber quanto ele vai receber de aumento, é 35% de 500. Então, vocês façam 35 sobre 100 vezes 500. E para saber qual será seu salário depois do aumento, vocês precisam fazer 500 mais o aumento que vai resultar no salário. Então, tem duas respostas aqui. Ele vai receber tantos reais de aumento. O seu salário depois do aumento será de... Então, vocês respondam. A C. Comprei uma mercadoria por R$180 e vendi com um lucro de 15%. Por quanto vendi? Então, aqui vocês precisam fazer 15 sobre 100 vezes... A professora vai colocar aqui para vocês. 15 sobre 100 vezes 180 é igual o lucro que ele teve. Vou colocar aqui L de lucro, que é o lucro. Mas a pergunta é, por quanto a vendi? Então, vocês precisam também fazer outro cálculo, que é o valor que ele comprou a mercadoria, 180, mais o valor do lucro, que é igual o valor que ele vendeu. Então, por quanto vendi? 180 mais o lucro. E vocês fazem a resposta aqui. A vendi por tantos reais. Agora, a 7. Problemas com frações. Luísa leu num dia 1/10 de um livro. No segundo dia, leu 1/2. Agora, problemas com frações. Problemas com frações. Letra A. Luiz leu num dia 1/10 de um livro e no segundo dia leu 3/10. Quanto leu ao todo? Então, aqui vocês vão fazer a soma de frações.
para descobrir quanto ele leu ao todo. A B, mamãe ganhou 3/5 de um bolo e deu 1/5 do mesmo bolo à vovó. Quanto sobrou do bolo? Então, qual que é a operação que vocês precisam realizar aqui? Façam a operação de frações, né? E coloquem quanto sobrou do bolo. Então, essa é a tarefa de matemática da semana. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Um beijo!